Sextou! E hoje, meu papo é com vocês sobre isso aqui. Lucro é bênção. Eu tenho falado no 57 em 7, tenho falado do que pode ser feito com o 57 em 7, tenho enfatizado muito diferentes setores em que nós podemos fazer o 57 em 7, e hoje deixa eu fazer um resuminho do que nós temos conversado e que resultados a gente tem conseguido, e principalmente quais são as principais perguntas, as principais dúvidas que estão surgindo à medida que nós estamos trabalhando no 57 e 7, que é um tema novo no mercado nessa abordagem. Eu tenho uma experiência antiga, eu tenho uma experiência tradicional que eu vou mostrar para vocês, justamente que é proveniente da minha consultoria, 30 anos de consultoria para grandes empresas no Brasil, mentoria também, 30 anos de mentoria aí em MBAs e cursos de graduação em administração. Então, tem bastante coisa trabalhada, bastante experiência trabalhada que eu quero dividir aqui com vocês, mas vamos falar especificamente do 57.7, que é uma fórmula nova do lucro. É uma nova forma de abordar em que eu vou mostrar que é possível, que é interessante e, principalmente, semana que vem, eu vou dar uma aula inteira grátis, no dia 24 de julho, às 20 horas. Tá? 20 horas eu vou fazer uma aula mostrando o passo a passo, como implantar, como fazer o 57 e 7 nos seus negócios, tá? Independente de que área seja. Então, primeira coisa, o que é o 57 e 7? 57 Então, nós estamos falando em aumentar o seu lucro em 57%. Muitos APGs já falam, cara, você é um charlatão, você é um picareta. Então, eu vou te mostrar casos reais, eu vou te mostrar dados, tá bom? Para justamente remover isso. Parece muito bom para ser verdade, parece impossível. Mas eu vou principalmente te mostrar que aumentar o lucro em 57% é consequência de um trabalho bem feito. Agora, aumentar o lucro em 57% em 10 anos, tá bom, é possível, mas eu vou falar, e deixa eu até escrever em vermelho aqui, para que não fique dúvida. Eu estou falando que nós vamos aumentar seu lucro em 57%. Vou botar maiúsculo aqui, ó. Em 7 meses, tá? Então, nós estamos falando em aumentar seu lucro em 57% em 7 meses. Ok? É isso, é essa a nossa proposta, é isso que eu vou mostrar para vocês. E, basicamente, como é que a gente faz isso? Como é que a gente consegue esse resultado? Porque, se você olha assim, é muita coisa. 57% em 7 meses é praticamente 100% em um ano. É um pouquinho menos, mas podemos arredondar. É dobrar o tamanho do seu negócio, da sua empresa a cada ano. Dá para fazer isso? E no seguinte, por que eu falo que eu preciso ter para a empresa funcionar? Por quê? Eu preciso ter faturamento. Então, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que o 57 em 7 é uma ferramenta potente para quem já está no negócio. Não interessa, não estou aqui questionando se o teu negócio vai bem ou vai mal. O que eu estou te dizendo é o seguinte, eu consigo te ajudar se você já tiver um negócio funcionando, se você já tiver faturamento. Você pode dizer, mas, Carlito, eu não tenho os dados precisos, eu sou médico, eu sou dentista, eu sou da saúde, eu não tenho essa escrituração contábil, eu não faço ainda livro. Não é isso que eu estou perguntando. Isso aí a gente vai aprender na mentoria. O que eu preciso é que você tenha, assim, seu negócio já tem faturamento nos últimos 6 meses? Bem, pode ser que venha mais um mês, menos outro, não tem problema. Mas tem 6 meses de faturamento? Pelo menos 6 meses? Porque com 6 meses de faturamento eu consigo começar a trabalhar, fazer análise comparativa, a gente tem uma base média, onde a gente começa, o que a gente pode crescer e assim por diante. E a outra coisa que eu preciso é que você tenha pelo menos 15 clientes. Isso é fácil. 15 clientes. 15 clientes que tenham comprado o seu produto, que tenham comprado o seu serviço nesses 6 meses. Ah, eu tenho muito mais. A empresa tem 5 anos. Ótimo. Então, dá para a gente ir fundo, dá para a gente fazer um trabalho mais amplo. Mas eu preciso, pelo menos, 6 meses de faturamento, 15 clientes ativos. Não precisa seus dados estarem organizados. Muitas vezes
as pessoas perguntam, mas cara, não tem organizado. Não é isso, só precisa dessa história. Você tem 6 meses de faturamento, você já está aberto aí há pelo menos 6 meses e teve faturamento nesses 6 meses? Então, beleza, dá para a gente trabalhar. Com isso, a gente trabalha. Então, imagina o seguinte, se você olhar do lado do seu faturamento, como é que você pode, quais são as formas de agir comigo? Como é que eu posso aumentar o meu lucro? Vê se você concorda comigo. Tem aí 3 caminhos, mas vamos resumir aqui. Primeiro caminho é aumentar faturamento. Tá? Para cima, vamos aumentar o faturamento. Se aumentar o faturamento, pode ser uma forma que vai nos permitir aumentar o lucro. Qual que é a segunda maneira? Diminuir custo. Então, se eu aumentar o faturamento e mantiver o mesmo custo, eu aumento o lucro. Né? Se eu mantiver o faturamento, mas diminuir o custo, também aumento o lucro. E qual que é a terceira forma? Os dois. Eu consigo aumentar o faturamento e consigo diminuir o custo. Com isso, aumenta o lucro. Tá? Me conta aí. Não vai dar, né? Eu não vou conseguir ler, porque hoje eu estou sem minha assistente, eu não vou conseguir ler os seus comentários. Mas se aumentasse seu lucro, o que você gostaria de fazer com esse aumento de lucro? Então, uma primeira preocupação é, puxa, ela tem uma reserva de caixa, ela não vive essa pressão de o dia a dia, tá? Contas a pagar, não está conseguindo acompanhar o contas a pagar. Pode ser o caso de muitos de vocês. Pode ser que você tenha uma visão até mais avançada, né? Que a gente usa, ele chama de portas abertas. Quanto que eu preciso ter de reserva para, se eu parar de faturar, eu manter minha empresa com as portas abertas, em termos de números de meses? Né? Então, é fazer uma reserva que, se acontecesse qualquer coisa, por exemplo, agora esse negócio do Trump, digamos que esse negócio do Trump realmente aconteça, que ele vai taxar 50%. Tem muitos frigoríficos do Mato Grosso que já pararam de abater gado para exportar para os Estados Unidos. Já pararam. Não sei o que vai acontecer em agosto, mas eles já pararam de comprar gado, já pararam de comprar bois e vacas, né? Pararam de comprar animais vivos para abate. Tá? Porque eles não sabem o que vai acontecer. Então, quando eles param, mas demitiram todo mundo? Não vai demitir todo mundo, porque vai que não acontece, daí como é que eu retorno? Então, essa é a ideia. Então, quanto eu preciso ter de reserva para manter a minha empresa aberta até uma situação como essa superar? Isso às vezes acontece no setor agropecuário. Então, esse seria um sonho. Puxa, ter uma reserva de caixa para não viver essa pressão de dando contas a pagar, dos compromissos andarem na frente do recebimento. Outra, ter uma reserva para eu poder parar por uma circunstância qualquer. O mercado para, como no caso do abate de exportação de carne para os Estados Unidos, mas quero então ter uma reserva para poder, se acontecer uma circunstância dessa, não parar a empresa. Eu vou procurar mercado alternativo até eu achar tal. Quantos dias, né, quantos meses eu preciso ter de reserva, quantos meses eu consigo ter de reserva. Uma outra situação, poxa, eu queria ter mais conforto para minha família, eu queria meu filho, eu queria que ele estudasse no exterior, eu queria proporcionar condições melhores para eles, eu gostaria de poder tirar férias, poder ter mais tempo, tá? Melhorar a qualidade de vida. Gostaria de, tendo mais lucro, puxa vida, eu poderia melhorar minha equipe, eu poderia investir mais em desenvolver minha equipe e liberar tempo para mim, para me dedicar mais às atividades mais estratégicas, que é buscar novos clientes, buscar novas fontes de receitas, novos mercados, pesquisar produtos. Se eu tiver mais reserva, eu preparo mais equipe, delego mais e consigo liberar tempo para mim. Ou poderia até, né, hoje, pegando uma tendência, poderia investir um pouco em inteligência artificial, liberar tempo meu, aumentar minha produtividade e poder me dedicar a aspectos mais estratégicos. Ou ainda, se eu tiver mais lucro, eu gostaria de ter um projeto de expansão aqui na empresa, uma nova linha, um novo equipamento, uma nova área que eu gostaria de fazer, mas que requer um investimento alto, o juros está muito alto. Se eu aumentar o lucro, eu vou ter recursos para isso. Então, aumentar o lucro. Quais são os seus sonhos? Anota aí no seu caderninho. Quais são os seus sonhos? Quando anota aí, pelo menos assim, prioriza pelo menos 3 sonhos que você pode fazer se você conseguir aumentar seus lucros. Então, como é que a gente consegue aumentar os lucros? Do ponto de vista contábil e financeiro, eu já mostrei. Ó, tem 3 caminhos. Como a gente usa o 57 em 7, principalmente eu enfatizo para vocês que no 57 em 7 a nossa metodologia é mexer nas áreas principais da empresa, de tal forma que o aumento de lucro seja decorrência. Eu tenho como meta, eu tenho como estratégia, eu quero que o lucro se aumente.
Eu quero fazer o aumento de lucro. Ele não é por acaso, ele é intencional. Mas a alavanca que nós vamos trabalhar, são 4 alavancas. Então, deixa eu colocar aqui para você. A primeira alavanca é clientes. Clientes. Por isso que eu preciso que você tenha pelo menos 15 clientes para a gente poder estudar como é que são seus clientes. E, basicamente, o que nós vamos fazer? Nós vamos enquadrar aqui seus clientes. Aqui, se aqui a gente tiver o grau de facilidade de substituição, e aqui, satisfação. Satisfaction, tá? Então, aqui eu tenho um cliente muito satisfeito. Aqui eu tenho um cliente que pode me trocar como fornecedor com muita facilidade. Tá? Então, o grau de facilidade que ele tem em me substituir. Então, imagina um cliente aqui. Ó. Esse cliente a gente chama de missionário. Olha só qual que é a característica do cliente missionário. Ele tem um alto grau de satisfação, ele te adora e ele não te substitui facilmente. Pode ser que ele não te substitua facilmente, porque não existem outros fornecedores no mercado, ou pode ser que ele não te substitua facilmente, porque ele tem uma consciência da tua qualidade, dos teus diferenciais. Ele te coloca de uma forma tão à parte, tão melhor do que seus concorrentes, que ele te coloca como quase que insubstituível. Então, esse é o primeiro desafio, senhor. Olhando esses clientes que você tem em carteira, você tem clientes missionários? Pode ser que você não tenha. Mas se você tiver, é muito bom. É comum a gente ter um cliente missionário. Cliente missionário, num negócio pequeno, muitas vezes é aquele primeiro cliente. Ou os primeiros clientes. É comum você ter clientes missionários. É difícil o caso de não se ter clientes missionários. Tá? Faz aí um exercício rápido aí na sua memória. Vai? Fecha os olhos e pensa. Lembra aí de pelo menos um cliente missionário que você tem. Pensou? Então é aqui que nós vamos trabalhar. Com esse cliente missionário, o que você vai fazer? Daqui a pouco eu te conto. Vamos olhar aqui no outro quadrante. Que cliente que eu tenho no outro quadrante? Dos que estão muito satisfeitos comigo, mas que me substituem com facilidade, porque o foco dele é comprar mais barato. Esse cliente nós chamamos de mercenário. Tá? Cliente mercenário. Deixar de mercenário quem é sensível a preço. Mercado. Né? Mercenário vem de mercado. Então, alguém que é sensível a preço, é sensível a dinheiro, é sensível a resultado financeiro. O que é o cliente teu mercenário? Então, tipicamente é um cliente que te acha legal, te acha bom, gosta do teu serviço, etc. Mas se o teu concorrente fornecer o mesmo serviço mais barato ou um serviço similar, oferecer um produto similar mais barato, ele te substitui. Esse cliente é bom? Esse cliente é muito bom. Por quê? Porque ele compra, ele paga, ele é ativo, ele ajuda você no seu faturamento, nas suas metas de venda e assim por diante. Então, é um cliente bom. Deixa eu dar um exemplo aqui para você. Nos meus negócios, eu tenho esse cliente aqui, ele lá na Riviera Brasil Oficial, né? Você conhece já o meu. Se você não conhece, é um dos casos que eu vou mostrar que eu fiz o 57 em 7. Riviera Brasil Oficial são os meus imóveis na Praia da Riviera que eu uso para valorização. Eu invisto neles, né? Compro em construção e eles valorizam. Mas, principalmente, eles ficam prontos se eu ponho uma carteira de locação minha. Eu não uso Airbnb, eu desenvolvi minha carteira, eu desenvolvi minha estratégia. Tá? Então, não sou imobiliário, não alugo imóveis de terceiros. A minha estratégia é com os meus imóveis. E sempre trabalhando em atualização de imóveis, trocando imóveis por imóveis mais novos, né? Vendendo os mais velhos, comprando os mais novos, ou atualizando os imóveis. E daí eu consigo uma renda adicional com a locação. Então, eu tenho a venda e a locação. O cliente mercenário meu aqui na Riviera, ele é o cliente principal em termos de lucratividade. Tá? Então, a minha receita, o meu lucro principal vem na valorização do imóvel. Mas eu preciso vender o imóvel. Então, normalmente, o ciclo de vendas, o meu, pelo menos, é mais ou menos de 10 anos. Até um pouco mais. Eu vou diminuir, mas é em torno de 10 anos. Entre comprar no lançamento, tem 3, 4 anos de obra, daí manter as locações, ele vai se valorizando, vai gerando receita. Então, é um ciclo de 10 anos. Nesse ciclo, então,
As locações representam bastante, elas representam, como resultado líquido, ela representa aproximadamente um rendimento de 1% ao mês. Então, é melhor que o mercado financeiro. Agora, a Selic subiu, impactou, mas, em média, é melhor que o mercado financeiro e a valorização me gera um grande lucro. Agora, meus imóveis na Riviera, é fácil, muito fácil alugar nos feriados. É muito fácil alugar nas principais datas, na alta temporada, no Réveillon, no Natal, no Carnaval. Fácil. É só esperar que o cliente vem e ele aluga pelo preço do mercado. Complicado, difícil, é muito mais difícil alugar o quê? Na baixa temporada. Tá? Tipicamente julho, né? Ou junho, julho, agosto. Eu estou na baixa temporada. O pessoal, no inverno, não vai para a praia. Eles vão para Campo Jordão, vão para o exterior. Né? Ir para a Riviera é uma alternativa. Se tornou. Eu precisei criar esse mercado. Então, o cliente mercenário é um cliente. Então, de toda a minha clientela, tenho lá cadastrado mais de 13 mil clientes. Então, de toda a minha clientela, eu descobri, né, eu enquadrei os meus clientes que são sensíveis a preço. E daí, por exemplo, nós fizemos uma Black Friday junina com 50% de desconto nos preços da baixa temporada para se ficar pelo menos 5 dias. Pronto. A gente conseguiu ocupar julho inteiro. Tá? Eu só tive 3 dias de folga em julho, que foi ainda de um cliente muito querido, que reservou esses 3 dias, mas depois teve um problema de saúde na família e pediu para alterar a reserva. E claro que eu alterei e ficaram, então, ali, na verdade, 2 dias vagos. Mas então, a minha grande rentabilidade na Riviera, nas operações de locação, o diferencial delas, o aumento da lucratividade, vem justamente desse cliente. Essa é a fonte. Meu cliente mercenário. É ele que traz, aumenta a minha lucratividade, fazendo e tendo um alto grau de satisfação. E daí, com o tempo, esse meu cliente aqui, ele começa a vir para cá. Porque ele vai uma vez, vai 2 vezes, vai 3 vezes, gosta do lugar, gosta do atendimento, gosta de, já se sente em casa e assim por diante. E ele vai se tornando um cliente missionário. Ele vai me indicando para os seus amigos, ele vai me indicando para outras pessoas, mesmo que ele negocie, seja um cliente missionário que se torna um cliente missionário que negocia preço. Tá bom, eu sei que principalmente nos momentos que não são os grandes feriados, eu posso contar com ele. Eles vão estar lá felizes, desfrutando um produto que é caro, com aquela, não só com aquela sensação, com aquela realidade de que estão pagando um preço muito mais barato. Tá? Então, ele é importante. Para mim, ele é fundamental. Esse cliente aqui, para mim, é estrategicamente muito bom. E esse cliente aqui, a minha estratégia é de manter o encantamento, né? Sempre encantá-lo. Mesmo que ele venha desse quadrante aqui, meu papel é sempre encantá-lo, é sempre mantê-lo muito satisfeito, agregar serviços. Tá? É paparicar esse cliente aqui. Basicamente é isso. E daí eu consigo rentabilidade. Agora, nós temos aqui 2 quadrantes, que são importantíssimos, que é o cliente insatisfeito. Ah, Carlos, não é possível. O cliente insatisfeito, Carlito, como é que você vai resolver? E basicamente eu tenho aqui um cliente que eu chamo de dependente e um cliente aqui que eu chamo de terrorista. Tá? Cliente dependente, cliente terrorista. Cliente dependente é um cliente que você tem que ele não é satisfeito com os seus serviços. Ele não está feliz com você. Mas ele não tem quem substitua. Então ele vai, ele compra teu serviço, mas ele reclama. Ele não está feliz, não está bom, não está satisfeito. Mas não tem jeito, você é o único que fornece esse serviço para ele. Muitas vezes, pode ser, tem muitas formas de dependência. Tá? Tem muitas situações de dependência. A gente vai falar mais aí nas próximas lives. E o terrorista é aquele cliente que era insatisfeito, mas arranjou um substituto. Ele conseguiu te substituir ou está conseguindo te substituir. E por que ele chama de terrorista? Porque à medida que ele botar o pé para fora do teu negócio, que ele deixar de ter com você como fornecedor, que ele for lá no fornecedor novo, der certo, ele vai passar a falar mal de você. E daí o efeito, ele é terrorista por isso. Por quê? Porque ele não estiver falando mal, ele não está inventando. Vai ser a experiência dele. Ele vai falar, não, já fui cliente lá desse lugar e não recomendo. E vai te apontar, vai apontar para as pessoas por que você não é bom. E deve ser verdade. Deve ser uma pessoa que está te difamando. Tá? Então, por que esse cliente aqui é importante? Esse cliente é um cliente que, se você conseguir pegá-lo, ainda identificá-lo, ele, quanto antes você conseguir identificá-lo, quando ele ainda estiver aqui, quando ele ainda está no começo do processo, ainda não conseguiu achar um substituto para você, esse é o cliente que vai te dizer onde você pode melhorar. Ele vai, de graça, te dizer onde você está falhando.
E provavelmente quando você está falhando, quando você não está, o cliente está insatisfeito com você, não é intencional. É que você não está vendo, ou que você não está conseguindo. É algum problema que você não conseguiu sanar, ou que você não percebeu que existe. Então você não vai precisar contratar uma consultoria, você não vai precisar contratar um especialista em qualidade para corrigir esse problema. E esses dois caras aqui vão te dizer. Eles já estão dentro, eles já conhecem a tua empresa, já conhecem os teus funcionários, os teus colaboradores, já sabem o que não está funcionando. Então, esses clientes aqui valem ouro. Então, vamos lá, vamos fazer o exercício. Eu já pedi para você identificar, né, pelo menos o sonho, quem é aquele cliente que é missionário? Quem é teu cliente mercenário? Que quando você dá desconto, quando você faz uma condição boa, ele compra. Pelo menos um. Consegue? E dos seus clientes dependentes ou terroristas? Você tem? De modo geral, o terrorista já foi embora. E é difícil, depois que ele já foi embora, você pegar a informação com ele. Ele dificilmente vai te contar qual que é o seu problema. E não é porque ele está magoado com você, não. É porque ele já arranjou outro fornecedor, ele está feliz com outro fornecedor, e ele não quer ter problema com você. Vai que ele precise voltar. Então, ele não vai te dizer qual que é o seu problema. Ele quer estar em paz com você. Então, dificilmente o cliente terrorista te conta porque ele foi embora. Mas o cliente que ainda está aqui, esse você consegue atendê-lo. E principalmente o cliente que ainda não saiu, o que realmente te contar onde está teu problema, isso é sensacional, porque isso é uma questão de comportamento humano. Quando a gente compartilha, quando um cliente diz, olha, você está falhando nisso, 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 é porque ele tem esperança que ao te contar, ao te falar, você seja capaz de evoluir, de resolver. E se você fizer isso, esse cliente aqui, ó, ele vem direto pra cá. Ele vai passar a falar bem de você. Então, é muito importante que você faça esse exercício. No dia 24, eu vou mais fundo nisso com vocês, vou mostrar o passo a passo. Hoje eu só mostrei um dos pilares, que é cliente. Deixa eu dar um spoiler aqui. Os outros pilares, a gente não vai conseguir. O segundo pilar é produto. O terceiro é comunicação com o cliente. O quarto pilar, vendas. Então, hoje eu trabalhei com vocês quadrante, né, a matriz dos clientes. E aqui estou dando um spoiler quais são os outros 4 pilares para a gente mexer. Mas mexendo nesses 4 pilares, você vai, com a metodologia 57 em 7, aumentar seu lucro. E o 57 em 7 meses é possível, e eu vou mostrar para vocês alguns casos. Um deles é da Riviera Brasil, que eu já fiz, inclusive esse semestre que fizemos. O caso da minha esposa, que é o caso da odontologia high ticket, né, na saúde, também fizemos 59 em 7, 59,3 em 7, hoje eu revi os números, 59,3 em 7. E tem um caso novo que eu estou começando a desenvolver, que é o Café Carlito Franco, que nós vamos fazer 57 em 7 também, agora no segundo semestre. Então, pessoal, anota aí, se você ainda não se inscreveu, a inscrição é gratuita para você participar da minha aula no dia 24, às 20 horas. Quinta-feira que vem, às 20 horas, aqui pela internet, vai estar principalmente no YouTube, mas você vai conseguir entrar pelo Instagram também. Você vai participar da minha aula, eu vou mostrar esse passo a passo, como fazer o 57 em 7, vou detalhar esses casos, esses 3 casos que eu fiz e estou fazendo, e vou mostrar para você como você pode ir além, ir mais fundo e realmente implementar o 57 em 7 nos seus negócios, seja lá qual natureza de negócios você tem. Então, pessoal, comente, manda lá no Instagram, né, nos seus comentários, tá? Comenta lá, quero participar, ou live, ou aula gratuita, que o sistema te dispara o link para você fazer sua inscrição. Ou se você não quer falar nada, vai lá no meu Instagram, vai na bio, do 57 em 7, vai lá na bio, que a primeira opção da bio é inscrição gratuita na aula do dia 24 de julho, que é a semana que vem, às 20 horas. Eu estou te esperando lá. Um beijo no coração e um super fim de semana para você.